JC News. Entrevista. JC News com Caroline Fernandes. Vamos agora ao quadro Carreiras de Concursos. Todas as terças-feiras a gente vai conversar aqui sobre os concursos públicos também, carreiras, com um especialista na área e também professor de língua portuguesa, o Rodrigo Bezerra. E na nossa entrevista de hoje a gente vai falar sobre a semana que antecede o concurso. João Tavares, do bairro dos Aflitos, ele pergunta: professor Rodrigo Bezerra, o que é que eu devo estudar na semana que antecede a minha prova do concurso? Estou muito nervoso, confesso que não sei direito o que devo estudar, ou mesmo se devo estudar. O que é que o senhor pode me dizer, professor? Olha, e aí, não deve estudar? Bom dia, Caroline, bom dia, ouvinte da JC News. Olha só, Carolina, é o seguinte, a pergunta interessante do nosso ouvinte aí, do João, e é uma pergunta que demonstra que ele está preocupado realmente com o concurso, né? Porque geralmente as pessoas, às vezes, na semana que antecede o concurso, geralmente elas tendem a não querer nem olhar os livros, mas, né, as estatísticas e os estudiosos dizem que essa semana é uma semana bastante fértil, uma semana bastante útil, se você realmente está preocupado com a sua prova, né? A gente sempre indica não estudar muito na noite que antecede ou no dia que antecede o concurso, é sempre muito bom relaxar. Mas durante a semana é sempre bom, a recomendação é que sempre o candidato ative o que a gente chama de memória de curto prazo. Memória de curto prazo. Memória de curto prazo. O que é que seria essa memória? Então vejam só. Imagine uma pessoa que precisa estudar para um concurso público. Eu vou dar um exemplo bem interessante aqui. Imagine você ir para um concurso público e ter que estudar para esse concurso a Lei 11.947 de 2009. É uma lei que dispõe sobre alimentação escolar. Você imagine qual é o estudante que na vida dele um dia parou para ler essa lei sobre a alimentação escolar. Imagine. É verdade. Imagina uma pessoa que né? vai para um concurso público e tem que estudar, imagine a lei 10.257, que é a lei do Estatuto da Cidade, né? Que é uma lei muito específica. Então o que é que nós estamos tentando dizer? Que existem conteúdos e conhecimentos que são muito específicos e que não necessitam de grandes elaborações mentais. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine um aluno que está se preparando para o concurso, ele sabe que ele precisa estudar direito administrativo, isso faz parte da grade dele, ele sabe que vai encontrar. Então, um exemplo bem interessante, conceito de ato administrativo, diferença de ato vinculado e discricionário, características do ato administrativo. Isso são conteúdos, Caroline, que exigem muito conhecimento, exige tempo de maturação, exige grande elaboração. Exato, e para fixar, né, também, né, essa coisa complexa, né? É um tipo de conhecimento que ele tem que já vir com ele há um bom tempo. Ou seja, isso aqui é para memória de longo prazo. Agora imagine, nós temos dentro desse mesmo assunto uma classificação grande dos chamados atos administrativos. Então esse tipo de classificação que não precisa, que é o que a gente chama no colégio, a gente conheceu muito como tecoreba. Não tem como fugir, né, nesse caso, né? Não tem como fugir, ele vai precisar desse conhecimento. Então esse tipo de conhecimento, ele pode ativar isso dias antes da prova. Então ele pega lá aquele resumo, pega aquele livro, nesse momento que é muito importante ele dispor daquele resumo de estudo, aquele caderninho de anotações que ele fez, né? Então, nessa semana que antecede a prova, a gente sempre orienta, né, a, por exemplo, revisar prazos de recursos, por exemplo, no direito processual. E são muitos prazos. E eu não preciso de grande conhecimento, concorda comigo? Eu não vou precisar de grandes elaborações mentais para poder decorar prazo processual. Por exemplo, número de ministros e tribunais superiores. Eu não preciso de grandes elaborações intelectuais para decorar o número de ministros em determinados tribunais. Mas é um tipo de conhecimento que aqui e acolá é mais rápido, né? Ele é mais rápido e aparece na prova. Ou seja, ele precisa desse tipo de conhecimento. Então, nessa semana que antecede a prova, o que é que a gente orienta aí para o nosso ouvinte? Que ele pegue os seus resumos, as suas anotações, né? Se ele não dispõe desse tipo de resumo, que tente comprar algum resumo, né? Existem hoje bons livros de resumo no mercado, ou sei lá, se ele encontra um amigo, né, tão grande que consiga fornecer para ele os resumos do amigo, né? E de repente ele faz essa revisão de última hora aí.
né? Lembrando que não adianta nessa semana tentar pegar, como eu disse a você, grandes conceitos e grandes assuntos, se ele já não os estudou. Nessa semana não é para isso, que ele não vai conseguir ativar essa memória. O importante é para isso. É para, por exemplo, uma lei dessa, como eu disse a você, existe uma lei aqui, por exemplo, 11.645 de 2008, que é a obrigatoriedade do estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso é uma lei que muitas vezes acontece e cai para concurso, por exemplo, para o Ministério Público. Então, geralmente esse tipo de conhecimento é uma pergunta seca, que a gente chama da letra da lei. Então, para isso, a memória de curto prazo é sempre muito, muito útil. Muito bem, então resumindo, aí. Nada de temas mais complexos, né? Decora uma coisa ou outra, recorre aos seus fichamentos, seus resumos, e isso. Na véspera também, só relaxar, né, professor? Se ele quiser continuar essa revisão rápida, tudo bem, mas na véspera é sempre um relaxamento, né? Dormir bem, né? Se alimentar direito, né? Nada de exageros, para que ele possa chegar no dia da prova preparado. Hoje eu sempre digo que o concurso público é um projeto. Eu preciso ter um projeto, uma estratégia para poder obter aprovação, em virtude daí da grande concorrência, da dificuldade das provas, etc. Muito bem. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima terça-feira, então. Um grande abraço para todos vocês e para todos os ouvintes. Até a próxima terça. Professor, quase me esqueço aqui, ó. O concurso da semana, então. Pois é, olha, a dica, né? Eu destacaria aqui para você, para nossos ouvintes, nós temos um concurso muito bom, tá? Para defensor público, que abriu aqui ao lado do nosso vizinho no estado da Paraíba. São 20 vagas, salários em torno de R$7.000, um bom salário. Banca da Fundação Carlos Chagas, tá? E inscrições vão até o dia 29/7, tá? 29 de julho. Então vale a pena tentar, um bom concurso, excelente concurso, um concurso que oferece a possibilidade de uma carreira maravilhosa, que é a carreira de defensor público, e para quem esse concurso é restrito, deixar bem claro que é restrito para bacharéis em direito, então para quem aí hoje está formado em direito, é uma boa oportunidade. Muito bem. Então, professor, obrigada, viu? Mais uma vez. Até a próxima terça, se Deus quiser. Até a próxima terça. A gente conversou com o professor especialista aqui em concursos, no quadro Carreiras e Concursos Públicos, também professor de língua portuguesa, Rodrigo Bezerra.